Vamos ler a palavra do Senhor. Você que está em casa e sintoniza através da Rádio Suprema, faz bem em abrir a sua Bíblia nesse instante. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo número 11, versículos 41 e 42. Depois, Mateus capítulo 6, versos 9 a 13, e ainda Mateus capítulo 26, versos 36 a 45, 3 leituras, para que nós possamos entender um pouquinho do que vamos tratar hoje, para a glória do nome do Senhor Jesus e bênção para mim e para a sua vida. Amém? Glória a Jesus. Quando se encontrar, pode dizer amém. João, capítulo 11, versículos 41 e 42, diz assim: Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creia que tu me enviaste. Mateus capítulo número 6, versículos 9 ao versículo de número 13, que diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Capítulo 26 de Mateus. Versículos 36 a 45. E os que têm a sua Bíblia aberta, nós vamos ver esta última leitura alternadamente. Eu leio os irmãos aí o seguinte: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, faça de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Meu Pai, se
E esse cálice não pode passar de mim sem eu o beber. Faça-se a tua vontade. Enchendo-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormem agora e repousai, eis que é chegada a hora, que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Meus queridos, os textos que lemos em João no capítulo de número 11, é claro o momento quando Jesus chega a Betânia, depois de haver sido mandado por Marta e Maria ser chamado a vir, pois Lázaro estava muito mal. Jesus demora um pouco a chegar. Quando chega, Lázaro é já morto, e Jesus encontra-se com Marta, com Maria. O diálogo vocês conhecem, não dá tempo de entrar no detalhe desse fato em si, mas os dois versículos que lemos demonstra-nos a confiança e a certeza do mestre querido, quando ele diz ao Pai, no início, diante daquele sepulcro, após a pedra haver sido removida, ele diz estas palavras: Senhor, graças te dou por haveres me ouvido. E ele continua a expressão dizendo: Pai, eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso para que os que estão aqui creiam que o Senhor me enviou. E esse versículo eu fiz questão de ler com os irmãos em primeira mão, ou a primeira leitura, para que nós entendêssemos que Jesus tinha essa liberdade, esse conhecimento, e desfrutava de diante dos homens demonstrados a comunhão e a liberdade que tinha com o Pai. Esse mesmo Jesus, quando os seus discípulos estão ali precisando de um ensinamento, ele os orienta como orar. E Mateus capítulo 6, os versículos de 9 a 13 que nós lemos, Jesus, ao ensinar os discípulos a orar, ele apresenta a eles a oração do Pai Nosso. E esta oração que Jesus ensina os discípulos, ela é recheada de alguns pontos que precisamos, com certeza, antes do final dessa série, pararmos um dia só para tratarmos dessa oração. Mas hoje eu quero que prender com você, querido irmão, no segundo versículo, ou versículo de número 10, que vai nos dizer com clareza algo que Jesus ensina os seus discípulos. Quando ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. No princípio dessa oração, depois de reconhecer que o Pai está nos céus, que o nome dele é santo, ele pede que venha o reino dos céus, do Pai até nós, e ele diz ainda que a vontade do Pai deve ser feita, tanto na terra como nos céus.
que o seu suor transformou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Imagine a aflição, o desespero, a dor sentida pelo mestre a ponto de pelos seus poros brotarem sangue ao invés de suor da água que nós colocamos para fora por meio dos poros. Isso, querido irmão, querida igreja, deve nos levar a uma reflexão nesta noite de agradecimento, porque a dor que Jesus sentiu naquele momento foi o que fez ele expressar lá no Calvário, dizendo: Lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe o que ele estava sentindo ali? O meu pecado, o seu pecado estava sobre ele, e a Bíblia diz que o pecado faz divisão entre Deus e o homem. Jesus, o Cordeiro perfeito, sem pecado, foi ofertado a Deus, levando sobre si a culpa de todos os homens, e isto fez com que ele sentisse separado do Pai. Então foi esse motivo que levou Jesus a sofrer no Getsemane, a agonizar no Getsemane, mas ele não abriu mão da vontade do Pai e orou 1, 2, 3 vezes, mas em todas elas ele expressou dizendo: todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. Bendito é o nome do Senhor. Nós estamos estudando neste mês e parte do mês que vem sobre reforçar as nossas trincheiras, e nesse tratado nós estamos abordando o reforçar a trincheira através da oração. Na última terça nós conversamos um pouco e falamos sobre os elementos da oração, que são 7, que nós tratamos aqui na terça-feira passada, sendo eles amor, perdão, adoração, confissão, gratidão, petição e intercessão. E hoje nós trataremos de algo que pode incomodar algumas pessoas, meus queridos, pois nós estamos vivendo em tempos em que muitos estão se tornando maiores que Deus, como se fossem os patrões do nosso Senhor, aonde muitos em uma atitude de sem pensar, sem raciocinar, sem conhecer a grandeza do amor de Deus, que a Bíblia como ela é, dizem: eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, ou eu determino a minha vitória. Eu quero dizer para você, você pode até estar incomodado hoje, mas é para o teu bem. O Senhor nos ensina pela tua palavra que mesmo Cristo Jesus não impôs a sua vontade perante o Pai, mas ele reconheceu a soberania e a grandeza de Deus quando diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não faça a minha, mas a tua vontade. O que Jesus estava querendo dizer, querido irmão, querida irmã, que a última palavra é do Senhor. A minha vontade, Deus leva em conta, o meu querer, Deus leva em conta sim, mas eu devo confiar nele, que ele sabe o que é melhor para mim, ele sabe o que é melhor para você, ele sabe o que é melhor para nós. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Mas vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Se eu e você temos condições de dizer para Deus: Deus, eu não aceito essa situação, de dizer para Deus: Deus, eu determino que isso aconteça. Queridos, eu e você estamos vivos pela misericórdia dele. Foi por isso que eu amanheci hoje respirando e estou aqui podendo falar com vocês. É porque ele me sustentou com a sua misericórdia, é porque ele me sustentou com o teu favor, e eu estou aqui e quero ser grato a ele, porque ele não tem
infinitamente pequeno diante de Deus, que nós deveríamos sentir essa nossa insignificância diante de um Deus tão grande. Versos 8 a 10, está com sua Bíblia aberta? Vamos lá. Diz assim: vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo. E diz o verso 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Abra sua Bíblia ainda, livro do profeta Isaías, capítulo de número 45. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu poderia aqui, irmãos, trazer palavras persuasivas a vocês, mas por mais que eu fale muito, eu não posso falar como fala a Bíblia Sagrada, e por isso nós vamos usar bastante a Bíblia hoje. É a palavra de Deus nos orientando como devemos nos portar diante do Senhor, diante das adversidades. Ao reforçar as nossas trincheiras, devemos sentir a nossa insignificância, a grandeza de Deus e a nossa dependência dele. Bendito é o nome do Senhor. 45 versículos 11 e 12. Vamos ver o que diz. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem, eu o fiz, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. É Ele que tem o poder, é Ele que tem o controle da natureza, é Ele que formou todas as coisas, é Ele que é grande, é Ele que determina, é Ele que diz o que irá acontecer. E eu devo dizer: Senhor, eu aceito a tua vontade, eu aceito o teu querer, e me coloco na tua presença. Bendito é o nome do Senhor. Volte aí uma página, duas páginas na sua Bíblia, dependendo do tamanho dela, né? Talvez pode ser mais de duas páginas, mas o capítulo de número 43 do profeta Isaías. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Versículo de número 13. Olha o que diz, o que está escrito aí: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ele é Deus, Ele é antes de todas as coisas. Quando você lê a Bíblia Sagrada, o princípio, lá no primeiro capítulo, no primeiro versículo de Gênesis, você vai ver: no princípio criou Deus. Vamos lá,
à sua disposição, à disposição do seu querer. Ele continua, Ele continua sendo Deus, e eu e você, o que somos diante dele, se não servos, se não herdeiros, se não jamuzeiro bravo, injetado na oliveira verdadeira que é Cristo. Ah, meu querido irmão, e o que isso quer dizer? Isso quer dizer que sem Ele nós não somos nada. Para respirar eu dependo dele, para caminhar eu dependo dele, para dormir eu dependo dele, para acordar com vida e saúde eu dependo dele. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano. Eu sou dependente dele. Bendito é o nome do Senhor. Eu sou um zambuzeiro bravo, uma vara injetada em Cristo, que só pode viver, que só posso estar aqui e falar com vocês pela graça e misericórdia dele, porque ele é comigo. Se ele tirar a sua graça, o seu Espírito de mim, eu não tenho condições de dizer nada para vocês que aproveite alguma coisa, mas eu e você dependemos dele, eu e você estamos ligados nele, e nessa dependência precisamos entender e viver com a vida que agrade a ele, demonstrando que confiamos e somos realmente dependentes desse Deus que é e sempre será. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Ah, meus queridos, nós devemos reconhecer que Ele nos deu a liberdade, nos deu o direito de orar, de pedir, de clamar, mas isso não me dá o direito de exigir, de determinar nada. O próprio Cristo, quando aqui esteve, nos ensinou, nos disse aos seus discípulos que nós podemos orar, e se nós orarmos, Ele nos atende, mas com humildade. Olha só para a estrutura da oração do Pai Nosso, reconhecer o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É Ele que é santo, é Ele que está nos céus, é Ele que tem o poder para abençoar a minha e a sua vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas nós, ao invés de termos esse sentimento de autoconfiança, de um autoendeusamento, como se pudéssemos dar ordem para Deus, o que Jesus diz, e eu e você devemos compreender com clareza, quando Ele diz e que nós, se confiarmos nele, se cremos nele, Ele vai estar conosco. E se nós, no nome dele, nós podemos fazer prodígios e maravilhas, mas tudo isso para a honra e glória do nome dele. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas nós devemos buscar o sentimento, queridos, que teve o apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo de número 8 e o versículo 18. Ler a Bíblia é bom, ela embasa a nossa fala, ela alicerça a nossa fé, ela nos ajuda a compreender a verdade que o Senhor quer transmitir para o meu e para o seu coração nesta noite. Bendito é o nome do Senhor. Romanos capítulo 8 e o versículo 18. Olha o que está escrito aqui: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo alcançou o entendimento de que as lutas, os problemas, as aflições que enfrentamos aqui, nada dá para comparar com aquilo que nos espera lá, queridos irmãos. Bendito é o nome do Senhor. E no versículo 28
Senhor nos dê a liberdade para viver. Vamos lá para Mateus, capítulo de número 7. Bendito é o nome do Senhor. Deus é grande, é maravilhoso, queridos. E eu e você precisamos entender algumas coisinhas para não cairmos no engodo do inimigo. Há muitos por aí fazendo um desafio a Deus, mas Deus não se deixa desafiar. Vamos lá, capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscais e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós sois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. Quem disse isso? Quem disse isso? Jesus. Então ele nos deu a liberdade de pedir. Agora, entre eu ter a liberdade de pedir, reconhecendo que Ele é o Senhor, Ele pode me dar se quiser, e eu dizer: Senhor, eu não aceito essa situação, eu não admito essa situação. Então, daqui a pouco nós vamos lá para Jó para entendermos um pouco sobre isso. Quem somos nós, irmãos? Quem sou eu e você? Somos inteiramente dependentes da misericórdia dele. E nós só estamos aqui de pé porque Ele nos sustentou, Ele nos amou, Ele está conosco, Ele está nos preservando. Graças a Deus. O inimigo queria ter te matado já sem Deus no coração. O inimigo queria ter me tragado. Mas a misericórdia do Senhor diz a Bíblia é a causa de nós sermos consumidos. As misericórdias dele são infinitas. E ele continua. Os salmistas entenderam um pouquinho disso. Ele diz: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem os livros. Livro do que, pastor? Dos sapatos de Satanás. E o salmista, queridos, apesar de ser um livro poético, e alguns até não gostam muito de trabalhar no livro dos Salmos, mas eu vejo nos Salmos a revelação da grandeza, da misericórdia de Deus, quando o salmista que escreve vive na prática, apesar de escrever poeticamente, está escrevendo o que ele vivenciou, o que ele viu Deus fazendo. E aí eu vejo o salmista dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi: meu Deus, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele eu confiarei. Em quem eu devo confiar? Em quem eu devo confiar? Eu confio no governo me decepciona. Eu confio no sistema político que está apontando. Eu confio no melhor amigo arbitrário. Eu confio na esposa, às vezes ela me trai. A esposa confia na esposa, às vezes ela trai o esposo. Ninguém confiar e não ser decepcionado. Continue confiando no Senhor. Continue caminhando, porque o céu é lindo. E o céu está preparado para mim e para você. Vamos confiar no Senhor. Mas seja fiel, porque a Bíblia garante que o Senhor, o anjo do Senhor acampa a seu redor. Então, entre você, querido irmão, e o inimigo, tem o anjo do Senhor te guardando. Entre você e o inimigo, construa a sua trincheira na base da oração, da leitura da palavra, da confiança no Deus Todo-Poderoso, e você verá como viu o moço que Eliseu, que se assustou com os inimigos, mas Eliseu orou e disse: Pai, segurava os olhos do moço, e ele viu entre o inimigo e eles carros e cavalos de fogo que estavam ali para protegê-los. Bem
Vamos lá. Eu disse para vocês que nós íamos usar bastante a Bíblia hoje, isso é bom. A destra dos crentes, desperta o desejo de ler mais a Bíblia. E Mateus capítulo 21, versículos 21 e 22. Jesus, porém, respondendo, disse: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidares, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disseres: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Verso 22. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Pastor, que confusão é? Não tem confusão. Ele nos deu a liberdade de pedir. E quantas vezes você já queria pedir a você, ao pedir ao Senhor, ao clamar por socorro? Agora, uma coisa é ter a liberdade dada por Deus de pedir, de orar, de confiar nele. Outra coisa é eu me fazer com Deus, querendo mandar em Deus. Não dá certo, Deus. Não dá certo. Vai ter brecha na sua trincheira se você andar com ele. Mas a Bíblia Sagrada nos ensina, a palavra de Deus, que ele nos deu a liberdade de pedir. João 15, 17 ainda diz: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e tudo será feito. É promessa de Jesus. Ele deu liberdade para fazermos isso. Ele atende, mas segundo o teu querer, segundo a vontade dele. Mas nós precisamos aprender a chegar perante ele. Jesus deu o modelo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Pai, eu estou precisando, eu careço, mas a vontade é do Senhor que deve prevalecer. O Senhor é o Senhor da minha vida, o Senhor é aquele que conduz os meus passos, o Senhor é quem sabe a necessidade que eu tenho do alimento, do calçado, do vestido, trabalhar, do ir, do vir, para a glória do nome dele. Ele vai realizando e cuidando de mim e de você, quando nós entendemos que dependemos dele. Aleluia. Meus queridos, e essa liberdade que temos de pedir não nos dá o direito de nos tornarmos arrogantes, prepotentes, inconsequentes, imaturos, soberbos. E Jó pôde conversar com Deus e ouvir Deus falar alguma coisa. Jó questionou, expôs os fatos, não entendendo o que estava acontecendo. Os amigos concordando, os amigos dando alfinetadas, dizendo que ele estava com um problema, que aquilo que estava sobre ele era alguma dificuldade, que ele precisava consertar alguma coisa. E Jó de repente começa a dizer algumas coisas para o Senhor. Aí no capítulo 38 do livro de Jó, eu não tenho como ler, porque não dá para nós lermos tudo, mas eu aconselho o irmão chegar em casa e ler. No capítulo 38, o 39, o 40, o 41 e o 42. Então, uso para você entender um pouquinho disso. Tá? Mas vamos lá. Depois de Jó tecer alguns comentários, conversar com Deus, expor algumas situações, diz assim a palavra do Senhor no capítulo 38. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó e um redemoinho dizendo: quem é esse que escurece conceitos com palavras sem conhecimento? Agora siga os teus dons como homem, e perguntar-te-ei, tu me ensinarás. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber, se tens inteligência. Quem dispôs as medidas, se é que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que
morar nas suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas, quando este rompeu e saiu da mar? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por sua face? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus portas e ferrolhos e disse: até aqui irá e não mais adiante, e aqui se parará o orgulho das suas ondas? Ou desde os seus dias, desse ordem à madrugada, ou mostrasse a alva o seu lugar? Deus é grande. E quando Jó ouve Deus falando e perguntando a ele aonde ele estava quando Deus fundava todo mundo, quando Deus criou o mar e colocou limite até a praia, até aqui você vai, daqui e volta para trás. Jó começa a compreender. E aí quando você vai para o capítulo de número 42, vamos lá, nós já estamos quase mirando o nosso horário, mas é tão bom, é tão gostoso, é tão salutar entender o que Deus espera de nós, o que Deus. Olha aí a primeira parte do capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Olha a diferença. Depois de ter conversado com Deus, ouvido Deus, falando e questionando alguma coisa, perguntando a Ele, e ele sem condições de responder nada, Jó diz: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encontra você? Por isso falei o que não entendi, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com ouvidos, meus ouvidos ouvi, mas agora me veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó reconheceu que o Senhor era o Deus Todo-Poderoso. Jó reconhece a soberania de Deus. Jó se humilha perante o Senhor. E logo na sequência você vai ver Jó, ao reconhecer isso, ele vê a atitude dos seus amigos e começa a orar pelos seus amigos. E quando Jó entende tudo isso, a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó, e o segundo estado da vida de Jó foi muito maior do que o primeiro, porque Deus é soberano. Quando o homem reconhece, como o homem suplica, como o homem se coloca na posição de servo, Deus continua abençoando a sua jornada. Bendito é o nome do Senhor. Ah, meu amado irmão, vamos aprender com Jesus. E eu já disse no início que lá na agonia do Getsemane, ora dizendo: Pai, se possível, passe-me esse cálice, todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. Ele é aquele que deixou um exemplo para nós. E às vezes, querido, nós não queremos acatar a vontade de Deus. E para encerrarmos essa noite, eu tenho dois textos bíblicos que nós vamos ainda trabalhar com ele rapidinho. Isaías capítulo 38, versículos 1 ao 5, que diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu com enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, que ia a voz e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a
Bendito é o nome do Senhor. Ezequias mandou, Deus mandou o profeta dizer: é para a tua casa nova, chegou o fim, é hora de descansar. E agora, este rei vira para a parede e ora ao Senhor, coloca diante do Senhor, assim, como ele tinha vivido até agora, que era o motivo pelo qual Deus o havia guardado, e a oportunidade estava diante dele, de ter um final abençoado, mas ele ora, clama, e Deus ouve a oração dele, e manda o profeta voltar e dizer ao rei: ó rei, eu quero te dizer que o Senhor mandou te falar, que ele ouviu a tua oração, que ele viu as tuas lágrimas, e tem uma, ele manda dizer que vai acrescentar mais 15 anos na tua vida, e disse ainda, para confirmar que o Senhor falou, o relógio de grau de atraso vai voltar 10 graus. Deus confirma que havia ouvido e respondido a oração do rei. Mas aqui eu quero abrir parênteses, querido, para te dizer do perigo que nós corremos quando não aceitamos a hora e a vontade e a determinação de Deus e queremos mudar o que Deus estabeleceu. E eu não estou dizendo que você não deve orar, que você não deve clamar, mas olhe com o sentimento que Jesus orou: Pai, seja feita a tua vontade. Pai, eu peço que, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, a minha vontade não é a prioridade. A prioridade é a tua vontade, o teu desejo para a minha vida. Ezequias não teve esse cuidado. Deus atendeu e de repente o Ezequias recebe uma visita de longe, mostra tudo que tem na casa e de repente a cidade é sitiada, levam embora tudo, inclusive ele era levado ao cativeiro e o prejuízo foi estabelecido para o rei, para a nação, para a população. Mas Deus tinha dado a ele uma palavra e ele orou. Queridos, vamos aprender com Jesus, vamos nos humilhar perante ele e vamos submeter a vontade do Senhor. Você tem liberdade de pedir, eu tenho liberdade de pedir, mas jamais vamos pedir como se fosse o Senhor, o nosso Senhor. Vamos nos colocar à disposição da vontade dele. Ele sabe o que é melhor para você, ele sabe o que é melhor para mim. Ezequias não aceitou a vontade de Deus e trouxe um grande prejuízo a ele e a toda a nação de Israel. Eu conheci um jovem que ia lá, por nome Carlos, e o Carlos era uma bênção na mão de Deus. Pregava, era um jovem dedicado, jejuava, e sabe, daqueles jovem tremendo Deus, que tinha comunhão com Deus, um jovem diferente. E um dia o Senhor recolhe o Carlos, e a irmã Maria chorou, lamentou, clamou, e Deus devolveu a vida do Carlos. Passou-se um tempo e o Carlos nunca mais sobreviveu. Foi embora da igreja, foi embora da casa da mãe e se meteu por caminhos que corria o risco de ir para o inferno. E aí é uma bênção, oramos, a mamãe orou, Jesus atendeu, e agora? E eu vi muitas vezes uma Maria desesperada: Jesus, o que eu fiz? Meu filho estava contigo, livre desse mundo, e agora, Senhor, tem misericórdia, guarda meu filho. Um dia eu senti de Deus fazer uma visita. O Carlos ficou muito doente, voltou para a casa da mãe, e eu senti de fazer uma visita, convidei meu irmão, e cheguei lá, eu deparo com um rapaz cadáver, que não tinha cor natural de ser humano. Ele estava amarelo. Conversamos com ele, lemos a Bíblia, falamos da grandeza de Jesus, e por misericórdia o Senhor tocou no coração dele, ele reconciliou
e o Senhor o curou. Irmã Maria vive feliz ainda hoje, porque o Carlos está servindo ao Senhor, casou, tem família. Agora, olha o risco que a gente corre. Então, tudo que eu e você vamos fazer, nós precisamos depositar na dependência de Deus. Ele sabe o que é melhor, Ele sabe o que é melhor. E com tristeza, o meu testemunho agora para vocês. Alguns aqui conheceram meu irmão Carlos, maior que eu, 1,92 m, pesa 110 quilos, um moço forte, trabalhador. E eu já contei um testemunho aqui, que quando ele tinha de 6 para 7 anos foi acometido de uma meningite. Foi declarado morto e mandado enterrar direto no hospital, não era para ir nem em casa porque era contagioso. A mamãe orou. Jesus devolveu a vida do Carlos. Foi coincidência chamar Carlos também. E hoje meu irmão está desviado. Tem 46 anos de idade. Há 40 anos atrás, Jesus devolveu a vida dele. Mas eu não canso orar por ele, pedir a misericórdia de Deus e sempre posso falar. Queridos, nós precisamos nos submeter à vontade do Senhor. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Irmã de Deus, estava no Espírito. Nós sofremos um pouco por isso. E eu disse para o irmão Apolônio que eu sei o que ele está sentindo, porque só sabe o que é perder o filho que já perdeu. Nosso filho Rodrigo tinha 7, ia completar 8 anos. E num acidente lá em Cuiabá, ele faleceu. Eu me desesperei. Nunca sofri tanto na minha vida como eu sofri naqueles dias. E eu fiquei então assim, fora de mim. Crente desde 18 anos de idade, e estava ali, enfrentando aquela barra. E meio inconsciente, meio santo, querendo pôr Deus contra o parede. Querendo que Deus me dissesse por que Deus tinha feito aquilo. Um menino cheio de vida, um sonho. Eu disse, eu não, e o Senhor morreu comigo. E naquela luta travada, eu dizendo, por que o Senhor não me levou e deixou ele aí cheio de vida, minha vida inteira pela frente? Como se eu pudesse fazer isso. Um dia, eu vou fazer uma visita na casa de um irmão que era maestro, ensinou música na igreja, que ele deu o primeiro emprego também, uma pessoa quase incubada. E o filho, na época com 17 anos, que teve todo o cuidado, o pai sempre deu tudo que pôde, cuidou, deu amor, deu carinho, e o filho estava envolvido com droga, com bandido, a polícia querendo prender, os traficantes querendo matar ele brigando com o pai e falando matar o pai. Naquele dia, o Espírito Santo falou comigo audivelmente. Aí eu ouvi a voz dele falando comigo. Ele disse, descansa em mim porque o Senhor está comigo. Eu conheço hoje e conheço amanhã. Eu te trouxe aqui para você ver essa semana.